Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. É com muita alegria que eu quero vos trazer algo da parte do Senhor aos vossos corações. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e o versículo 25, que diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da vossa carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está falando aos irmãos de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e o versículo 25, sobre estarmos no Espírito. E temos que entender que vivermos no Espírito é um governo de Deus. Deus sempre nos quis governar pelo seu Espírito. É tão provável que quando Deus envia Cristo, seu Filho, ele também enche o seu Filho do Espírito. Porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com o seu Espírito, e este fez o bem a muitos, curando os enfermos, repreendendo os demônios, mostra que Deus sempre quis nos governar pelo seu Espírito. Isso ele demonstrou em Cristo Jesus, nosso Senhor, o seu Filho. E quando Jesus está por ir aos céus, para ir aos céus, assunto aos céus, ele também nos dá desse Espírito, mostrando que Deus sempre quer nos governar pelo seu Espírito, porque quando ele declara no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, para que vos envie o Espírito de Deus, para que vocês não fiquem só, não fiquem órfãos, não vos deixarei órfão. Ou seja, sempre seríamos governados pelo seu Espírito. Esse é o maior propósito de Deus. É a melhor condição de um homem não satisfazer os desejos da sua carne, viver a sua própria vontade, é quando nós aprendemos a viver o governo de Deus. E Jesus sempre nos mostrou isso na sua palavra, Deus também. E nós temos que entender, se Paulo disse, se vivermos no Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. Porque as coisas da carne se inclinam para as coisas carnais, que não agrada a Deus. Mas as coisas do Espírito, quando vivemos governados pelo Espírito, nós agradamos a Deus. Mas Paulo dá uma condição aos irmãos, dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, Paulo dizendo, permaneçam vivendo. E vocês permanecendo vivendo, vocês sempre vão estar andando. Os homens de Deus que foram governados pelo Espírito de Deus, eles sempre realizaram a obra. Eles sempre conseguiram viver os planos, os projetos de Deus. Se nós decorremos todo o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que aqueles homens eram orientados pelo Espírito, governados pelo Espírito, faziam tudo pelo Espírito de Deus. É tão provável que sempre o Senhor Jesus Cristo estavam lá com eles, mas quando ele vai assunto ao céu, ele diz, eu vou deixar o Espírito de Deus com vocês. Ele diz, eu vou rogar ao Pai que dê esse Consolador. Porque nós precisamos entender esse governo de Deus na nossa vida. Por isso que ele nos deu desse Espírito, para vivermos orientados por ele. Porque temos um conflito interno, carne e Espírito. Quando a Bíblia declara que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala para Filipe, ordenando que Filipe descesse à cidade de Jerusalém, no deserto de Gaza, onde ele encontraria um eunuco, e ele anunciaria o Cristo para este eunuco. E a Bíblia diz que quando ele desce, porque o Espírito de Deus disse, vai por este caminho, e a Bíblia diz que quando ele vai de encontro a ele, vê uma carruagem, um eunuco da rainha de Candace. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala novamente a Filipe, diz, Filipe, corre, acompanha a carruagem. E quando ele corre, acompanha a carruagem, ele anuncia o Cristo pelo Espírito de Deus, governado pelo Espírito de Deus, ele anuncia o Cristo para o eunuco. Porque o eunuco não entendia, o eunuco não tinha um espírito.
Só discerne as coisas de Deus quem vive no Espírito de Deus. Filipe perguntou, entende o que tu lês? Ele disse, como é que eu posso entender se não há quem me explique? Mas só se explica se for pelo Espírito. Só se conhece as coisas que são de Deus se for pelo Espírito. E a Bíblia diz que este Filipe anuncia o Cristo pelo Espírito. E automaticamente, a Bíblia diz que quando o eunuco ouve a palavra de Deus pelo Espírito que rege a vida de Filipe, a Bíblia diz que automaticamente o eunuco crê e deseja ser batizado. E ele disse, aqui estão as águas, um lago que impede de ser batizado. Filipe disse, é lícito que tu creia? Ele disse, eu creio. Porque somente o Espírito de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E no momento que ele disse, eu creio, ele estava sendo convencido pelo Espírito que estava na vida de Filipe. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz, irmão, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como Romanos 10, 17 diz e está escrito. E a Bíblia diz, irmãos, que automaticamente, quando ele passa a crer, porque o Espírito de Deus o convence, ele é batizado. E no momento que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebata Filipe para outra cidade. Isso, irmão, é andar no Espírito. Isso é viver no Espírito. Isso é o governo de Deus, nos governar pelo seu Espírito. A Bíblia diz que este mesmo Filipe, a Bíblia diz que o Senhor disse para ele, Filipe, dessa cidade de Samaria, no capítulo 8, os versículos 3 em diante. E ele desce a cidade de Samaria. E a Bíblia diz que quando ele desce a cidade de Samaria, ele anuncia o Cristo pelo Espírito. E a Bíblia diz que eles que estavam ao redor de Filipe ouviu atentamente a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus em poder atrai as vidas. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Filipe anuncia, muitos coxos, paralíticos, enfermos, possessos vão de encontro a Filipe. E esses são curados e libertos pelo poder de Jesus Cristo. Pelo Espírito de Deus que está em Filipe. Porque quem realiza essa obra de Deus na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque temos que vivermos governados pelo Espírito, andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, conhecermos a vontade do governo de Deus. E só se conhece isso pelo Espírito Santo de Deus. E esses homens viveram isso. Nós pensamos em oferecer muitas coisas para as pessoas, mas esquecemos de oferecer o Cristo, o Espírito de Deus que foi nos dado de graça. Por isso que eu vejo quando Pedro e João estão à porta do templo em Jerusalém, como diz a palavra do Senhor, e que ele vai chegar àquela porta formosa do templo, havia um coxo, um homem, aliás, cego, coxo. E a Bíblia diz que quando aquele homem volta o seu olhar para Pedro e Filipe, porque ele de fato ele era coxo, a Bíblia diz que com certeza a esperança, a expectativa daquele homem era esperar algo de Pedro e de João. Uma esmola, uma moeda ou algo semelhante. Simplesmente Pedro e João diz para eles, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Naquele momento, o homem que era coxo, a Bíblia diz que os seus pés tornam normalmente a sua posição. E aquele homem entra no templo glorificando e exaltando ao Senhor. Porque o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Pedro e João cura aquele homem. Isso é ser governado pelo Espírito, andar no Espírito. Você não oferece nada humano, nada material, mas o que você tem, que de graça você recebeu, você dá. O Espírito de Deus. Isso é vivermos o governo de Deus pelo seu Espírito. É cheios do Espírito.
Paulo diz: se andarmos, se vivermos no Espírito de Deus. Portanto, se andamos, devemos viver. E isso é viver. Todos os homens que viveram pelo Espírito de Deus fizeram tudo pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que esses homens viveram muitos e muitos mais momentos dessa palavra pelo Espírito. Eu vejo no livro da palavra de Deus, quando Pedro chega na cidade de Jope, a Bíblia diz que Pedro encontra um homem paralítico, um homem chamado Enéas. E a Bíblia diz que quando Pedro chega naquele lugar, aquela cidade, a Bíblia diz que este homem estava doente há 38 anos. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo, pelo seu Espírito, Ele te dá saúde. Levanta. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, que estava naquela cidade, entre Jope, Tarse, Cilícia, onde morava Enéas, a Bíblia diz que quando o povo escuta o que aconteceu com Enéas, lá na cidade de Tarsis, próximo a Jope, havia uma mulher chamada Doca, que significa Talita. Aquela mulher havia jazida, estava morta. E a Bíblia diz que quando aquela mulher morre, colocaram ela num quarto escuro. Mas a Bíblia diz que os discípulos que estavam lá ouviram falar que Pedro estava próximo. E que através de Pedro, pelo Espírito, o Senhor havia curado Enéas. De imediato, a Bíblia diz que eles mandam chamar Pedro. E quando eles mandam chamar Pedro, ele chega até a cidade e adentra o quarto daquela mulher, debruça sobre ela e ora por ela e diz: levanta, Talita. Porque somente pelo Espírito é que nós possamos oferecer vida. Somente pelo Espírito que nós passamos ter vida. E é isso que o Senhor quer que vivamos nos últimos dias, cheios do Espírito, governados pelo Espírito, orientados pelo Espírito de Deus. E quando entendemos esse governo de Deus pelo seu Espírito e vivemos segundo a vontade dele pelo seu Espírito, iremos bem na vida. Conseguimos realizar a obra de Deus de fato como ela é, porque o Espírito de Deus conhece bem as coisas que são de Deus. E todos que viveram no Espírito alcançaram os propósitos de Deus. A Bíblia diz também que quando livro de Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que um certo dia estava Pedro, João, patriarcas, tetrarcas, mestres, doutores, estavam na cidade de Antioquia orando e jejuando. Porque quem vive pelo Espírito vive em oração, quem vive pelo Espírito vive em jejum também. E a Bíblia diz que esses tais estavam orando, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifestou entre eles. Com certeza levantou a Pedro e disse: agora separem Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Aqueles homens foram levantados pelo Espírito. Aqueles homens foram designados para a obra pelo Espírito. Aqueles homens foram fazer o ide pelo Espírito de Deus que havia ordenado, e não os homens. Não pelo nosso conhecimento, não pelos nossos critérios, não pela nossa ética, não pelo nosso comportamento, mas pelo aquilo que vivemos para com Deus em Espírito. E a Bíblia diz que eles colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé. E eles foram cheios do Espírito. O mesmo Paulo prega na cidade de Antioquia. E a Bíblia diz que
Paulo quase foi morto na cidade de Antioquia, pregando o evangelho pelos próprios irmãos judeus. Espancaram Paulo na saída da cidade. E a Bíblia diz que o mesmo Paulo, simplesmente que parecia estar morto, levanta, sacode a poeira e desce para anunciar o Cristo novamente. Sabe por quê? Porque pelo Espírito nós somos fortalecidos, pelo Espírito nós temos graça, pelo Espírito nós temos prazer de anunciar, pelo Espírito nós proclamamos Cristo verdadeiramente como Ele é. Mas na frente, nós encontramos o mesmo Paulo nas regiões inferiores de Éfeso, enquanto Apolo estava nas regiões superiores de Éfeso. A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito, chega na cidade de Éfeso, e quando ele chega lá, ele vê mais ou menos quase 12 irmãos, muito distante. Paulo acena com a mão para os irmãos. Os irmãos chegam até Paulo. A primeira coisa que Paulo pergunta é: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês estão cheios do Espírito? Vocês estão vivendo no Espírito? Paulo não busca nenhum interesse deles. Por isso que Paulo diz que quando eu fui ter com vocês, irmãos, anunciar o Cristo a vocês, eu não vim com palavras persuasivas, mas com poder. Eles disseram: nós nem conhecemos que haja Espírito de Deus. Nós nem ouvimos falar que há o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Paulo pergunta: então por que vocês foram batizados? Ele disse: no batismo de João. Claro, João falou sobre isso. A Bíblia diz que Paulo estende as mãos sobre os irmãos. E quando a palavra de Deus fala que ele estende as mãos sobre os irmãos, aqueles irmãos foram cheios do Espírito. Começaram a falar em línguas, profetizaram, mas saíram na cidade de Éfeso, anunciaram Cristo, onde muitos magos deixaram seus livros, deixaram suas obras de feitiçaria. E a Bíblia sabe por quê, não? Porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça. Somente cheios do Espírito nós conseguimos realizar essa grande obra de Cristo. Precisamos nos encher, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos governe, que Ele nos direcione pelo seu Espírito, porque somente no Espírito de Deus nós de fato conseguimos realizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E sabe quando é que nós temos de fato esse Espírito na nossa vida? Nós aprendemos a viver uma vida de oração, quando nós vivemos uma vida com a palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida de testemunho com o Senhor, quando vivemos de fato uma comunhão com Cristo verdadeiro, aleluia, porque Ele é quem nos dá do seu Espírito, aleluia. E o Senhor quer fazer isso na tua vida. Ele te chama e diz: deixa eu te governar pelo meu Espírito, deixa eu fazer tudo pelo meu Espírito na tua vida, deixa eu te encher da minha graça, deixa eu te encher do meu Espírito, para que tu realize a minha obra, para que tu faça curas e milagres, para que tu ressuscite mortos, tu cure leprosos. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, mas somente pelo Espírito, no governo de Deus, no sentido de que Ele quer nos reger pelo seu Espírito, é que podemos alcançar e fazer isso. Meu amado, pare de andar nas suas próprias opiniões, pare de andar nas suas decisões, pare de andar no seu achismo, naquilo que eu acho, que eu penso. Não viva assim. Deixe alguém que é especial, chamado Espírito Santo, reger a tua vida, governar a tua vida, operar na tua vida. Somente os que andam por Espírito podem agradar a Deus. Somente os que andam no Espírito é quem podem ser fortalecidos. Então, esse é o convite de Deus para a tua vida. O Senhor quer governar a sua vida pelo seu Espírito. E que você possa, nessa mensagem, receber o Espírito de Deus. E que nessa mensagem você possa entender o governo de Deus pelo seu Espírito. E de fato, você irá conseguir realizar grandes obras de Deus. Não só na sua vida, mas entre os seus, na terra,
no mundo. Aonde o Senhor te enviar, você poderá realizar essa grande obra. Mas somente os que andam e que vivem no Espírito podem cumprir todos os propósitos de Deus. Que Deus os abençoe, meu amado. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor tem coisas grandes para você, pelo seu Espírito. Pelo Espírito de Deus, que é derramado, que é dado a vocês. Em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Amém.